Veja, ansioso todos nós somos e vivemos por quê? Nós não temos domínio do amanhã. Verdade. Então, por não ter o domínio do amanhã, isso já gera o processo de ansiedade. Mas aí, a ansiedade, quando ela deixa de ser algo benéfico para o ser humano, porque quando se fala de ansiedade, está sempre colocando a ansiedade como um fator ruim, mas a partir do momento que nós deixamos de ter um pouco de ansiedade na nossa vida, nós passamos a até ser mais vulneráveis. Por quê? Vamos dizer, uma pessoa que tem determinado tipo de transtorno e ela não consegue ter essa agressividade para viver, porque a ansiedade também é um fator gerador de fuga em alguns momentos. Por exemplo, se você vai em algum lugar, você trabalha com transporte, se você pega uma corrida para um lugar, o teu sistema, né, simpático e parasimpático, ele está trabalhando. Você vai pegar uma corrida que vai, digamos, para dentro de uma comunidade que tem um histórico de ser uma comunidade agressiva, perigosa. Então, quando você pega a corrida para esse lugar, o seu sistema, ele começa a ficar mais atento de que você pega uma corrida para um lugar que automaticamente no teu cérebro já trabalha que é um lugar seguro. Sim. Então, quando o ser humano ele perde esse time, que é a boa ansiedade, e a ansiedade ruim, que é aquela que é o excesso do medo, aí esse é que vai fazendo o sujeito adoecer. E aí acontecem os gatilhos, né? Aí você tem a ansiedade e a TAG, que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. E aí, trocando em miúdos, isso é como se você tivesse, em algum momento da sua vida, você sofreu um trauma de passar por uma experiência de, vamos dizer assim, de num circo, né? Num circo, está passando, principalmente crianças, está passando num circo e um animal, um leão, ruge. Sim. O leão rugiu, ele vai tomar o susto. Tomou o susto, traumatizou. A partir desse trauma feito, que está guardado nas redes neurais, né, que é armazenado nas redes neurais, e se ele não for trabalhado, não for tratado, o que acontece? Essa pessoa começa a desenvolver o processo de ansiedade e isso vai tornando, quando ela escuta um miado de um gato, ela já começa a imaginar aquela cena que aconteceu lá atrás, que traumatizou, que foi o rugido do leão. Então, tem pessoas que não podem ver um gato, por exemplo. Se ela vê um gato, ela entra num pavor. Porque algo lá atrás traumatizou ela e ela ficou com aquela imagem guardada, e aí esse é o gatilho. Então, quando ela vê um miado de um gato, dispara o gatilho novamente e vai gerando o processo. Eu entendo. Rapaz, eu acho que depois dessa pandemia, como você falou aí mesmo, esse negócio de álcool e gel, máscara, rapaz, muita gente ficou traumatizado com essa questão do Covid, né? E eu acho que também ocasionou muita crise de ansiedade em relação a isso, né, pastor? Houve um aumento significativo no processo ansioso na Covid e no pós-Covid. Isso já tem estudos aí, né, da Organização Mundial de Saúde, de como isso afetou o ser humano, né? E esse processo ansioso, ele se dá por uma coisa básica, sobrevivência. Porque quando começa a pandemia da Covid, não se tem, digamos, o antídoto, não se tem o remédio, não se tem a vacina. E se tem que procurar viver uma vida, de certa forma, em alguns campos de atuação, vamos dizer, um enfermeiro, um médico, o pessoal da área de saúde, a qual também me coloco, porque muitos profissionais da psicologia trabalharam, né, nos hospitais, né, fazendo esse atendimento de acolhimento das dores. Então, quando isso se deu, aí entra o medo mais primitivo do ser humano. E qual é o medo mais primitivo do ser humano? Morrer.
Porque quando a gente fala de ansiedade, o processo ansioso, né, como ele é multifatorial, não tem um ponto, surgiu lá na era neolítica. Não, surgiu não. O processo ansioso, para quem vive a realidade bíblica do Evangelho, ele surge após a queda. Porque quando nós lemos Gênesis, a queda, depois da queda do homem, qual foi aquilo que o homem ficou marcado? Olha, Pecado. se você tocar nisso aqui, você vai morrer. Morrer. A partir do momento que o homem transgrediu, tocou, ele começou a viver essa expectativa do quê? Da morte, né? Da morte. E quando você começa a viver a expectativa de algo que você não tem domínio, isso causa o quê? Ansiedade. Ansiedade. Então, a mais primitiva situação de ansiedade, ela vem, né? Por mais que os estudos hoje da ciência mostram os estudos multifatoriais, mas quando a gente olha para a perspectiva bíblica, Sim. a gente entende que esse medo irracional do homem de determinadas situações, ele nasce lá na queda. Porque quando você está com uma sentença, é como se você amanhã alguém dissesse para você, olha, você não pode sair daqui. Se você sair daqui, você vai morrer. Só que aí você Interessante. vai ter que sair. Em algum momento você vai ter que sair. Sim, Né? Você tem que trazer sustento e sobrevivência para sua filha, para sua esposa. Verdade. E você sai. Mas você vai sair com o quê? Com medo. E quando você está com medo, está gerando o quê? Ansiedade. Um processo de ansiedade. Então, a ansiedade é algo bem primitivo do ser humano.